Quem está feliz com Jesus, digam amém. Amém. Que bom. Fruto do Espírito é amor, é alegria. Que bom estarmos juntos para falar sobre igreja saudável e multiplicadora. Qual foi a igreja mais saudável e multiplicadora de toda a história da igreja? A igreja primitiva. A primeira. A mais saudável e multiplicadora. A igreja que foi cheia do Espírito Santo. E que serve para nós como modelo, como padrão. Quando primeiramente o Espírito Santo foi derramado, temos aqui o registro, a partir do versículo 42, daquela multidão de convertidos, 3.000 convertidos, que foram batizados, cheios do Espírito Santo, e a evidência de que foram cheios do Espírito Santo, a evidência de que Cristo era o cabeça daquela igreja, se vê aqui registrada. Você pode abrir a Bíblia comigo? Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, leremos. E preste atenção, eis aí as características, as evidências, as marcas de uma igreja saudável. E essa igreja saudável será multiplicadora. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Qual é a primeira característica? Qual é a primeira evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo? A evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo, de uma igreja cheia do Espírito Santo. A primeira, número 1, é que persevera na doutrina dos apóstolos. Irmãos, o Espírito Santo foi enviado para ajudar a gente a lembrar das palavras de Cristo, para exaltar a Cristo, para dar para cada um de nós discernimento da verdade. A verdade é sobremodo essencial. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. De tal modo que se você se distancia da verdade, você se distancia de quem? De Jesus. A verdade é essencial. Nós queremos crescer como igreja. E uma igreja saudável é uma igreja calcada na palavra da verdade. É uma igreja que sabe manejar bem a palavra de Deus. É uma igreja que tem discernimento de espírito. É uma igreja como os bereanos que é capaz de ouvir, de escutar um sermão, uma palestra, que é capaz de ouvir um programa de rádio, de televisão, que ler um artigo e discernir com auxílio do Espírito Santo se ali está a verdade ou não. Irmãos, precisamos da verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A sã doutrina que nos foi entregue por boca do Cristo e que passou por intermédio dos apóstolos, que temos registradas nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Isto é inegociável.
Porque se a gente não tiver a verdade, a gente pode crescer. Quantas seitas? Crescem as seitas? Crescem. Quantos falsos profetas? Crescem, fazem sucesso, se espalham. Mas, irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo é, em primeiro lugar, uma igreja da palavra de Cristo, que conhece a palavra, que tem a palavra guardada no seu coração, que luta e que batalha pela fé que uma vez foi entregue. É a doutrina dos apóstolos. Para não ficar me alongando muito, podia falar muita coisa a partir daí, tá? Muita coisa. Muita coisa. Mas temos mais. Outra característica é a comunhão. Perseveravam na comunhão. Você persevera na comunhão? Você está aqui hoje, acho que está perseverando. Mas quanta gente não persevera na comunhão? Começa a congregar e de repente um problema. Começa a congregar e uma fofoca. Começa a congregar e algo desagradou. Foi a cor que o pastor escolheu para pintar a igreja. Qualquer coisa. Qualquer discórdia já é motivo para abandonar a congregação, para deixar de congregar. É o jogo do Corinthians. Era muito importante o jogo do Corinthians. Então não vou na reunião de quarta-feira porque tem jogo do Corinthians. Deixa de congregar, não deixa? Prioriza outras coisas. Esses aqui perseveravam na comunhão. E a gente vê aqui algo que talvez seja até difícil de copiar. Eles congregavam todo dia. Eles tinham comunhão e congregavam nas reuniões do templo. E tinham comunhão e congregavam nas reuniões que aconteciam em casa. Era um povo que podia dizer como o rei Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tinham prazer na comunhão dos irmãos. Congregavam, ter comunhão, no partir do pão. Esse partir do pão lembra a ceia, né? Os meios de graça, o sacramento da ceia. Mas também a comunhão dos irmãos, as festas de amor, as reuniões onde há comida. É muito interessante esse lance da comida. Qual é a maior festa judaica? Pode falar sem medo de errar. Isso aqui não é pegadinha, não. É fácil. Páscoa. Ela é celebrada com comida. E qual é a maior celebração do cristianismo? A Páscoa também, cristã. E como é que a gente celebra ela? Não apenas uma vez por ano. A gente celebra essa Páscoa sempre que celebramos a ceia do Senhor. É comida também. Ao redor da mesa do Senhor. O partir do pão. Somos família de Deus. Estamos irmanados. Você consegue discernir o corpo de Cristo? Meus irmãos, nós fomos batizados pelo Espírito Santo no corpo. No corpo. E precisamos zelar pelo corpo de Cristo, que somos nós. Deus se faz presente no templo. E quem é o templo de Deus? Nós. Muito mais do que eu. Nós. O que disse Jesus? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Quando 2 ou mais estiverem. Inclusive existem orações que só serão respondidas quando 2 de vocês, pelo menos, concordarem a respeito. Não foi isso que Jesus disse? Tem oração que a gente tem que fazer em grupo. Não estou dizendo para não orar sozinho. Não estou dizendo que Deus não está com você quando você está sozinho ali, no recôndito do seu quarto. Não, mas é que a igreja, o crente, não é uma ilha.
Nós precisamos uns dos outros e por isso os dons são derramados. Há uma graça de Deus na tua vida, na vida do outro, e nós precisamos uns dos outros. Quando nós nos reunimos, o agir do Espírito Santo é diferente. Amém? Não deixem de congregar como é costume de alguns, diz o autor de Hebreus. Não menospreze a comunhão, persevera na comunhão. Está chovendo? Vai. Está com vontade de ir à igreja? Você só vai à igreja quando você tem vontade? Não faça uma besteira dessa. A gente tem que ir na igreja até quando está sem vontade. Ou é todo dia que a gente tem vontade de ir na igreja? Ou é todo dia que a gente diz, alegrei-me quando me disseram? Às vezes a gente não está sentindo vontade de ir na igreja. Às vezes a gente está sentindo tristeza. Às vezes a gente está deprimido. Às vezes a gente está desanimado. Mas, meus irmãos, o nosso lugar é na igreja. É lá que a gente vai ser tocado, renovado, fortalecido. É um abraço do irmão, da irmã. É uma oração, é no meio dos louvores, é na leitura de um texto, é num testemunho, é na pregação da palavra. Deus está no meio do seu povo e age. É importantíssimo. E não fica deixando, deixa de uma igreja e vai para outra igreja. Cansei do pastor. Cansei dos irmãos. Se Deus te plantou naquela igreja, só deixa uma igreja se tiver uma heresia, alguma coisa muito louca. Mas se Deus te plantou numa congregação, meu irmão, minha irmã, seja fiel ali, persevera na comunhão, seja instrumento de Deus. 10.000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você persevera. Está entendendo? Você persevera. Podia falar tanta coisa. A comunhão aqui perpassa. Começa já nesse versículo 42 e ele caminha de casa em casa, no templo, e era uma coisa maravilhosa. Bom, a outra, no partir do pão, nas orações. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você persevera na oração? Por que a gente ora? Porque a gente depende de Deus. Porque sem Ele nós nada somos. Porque nós somos fracos. Porque nós não somos Deus. Porque nós fomos feitos por Ele e para Ele. E a Ele seja toda a honra, toda a glória, toda a adoração. O poder está com Ele. Ele é o Senhor. Ele tem o poder. Ele é bom. Confiamos na sua bondade. Confiamos no seu poder. Lançamos sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Porque já temos provado e visto que Ele é bom, e se ainda não provou, prova, ora, peça, e você vai ter essa experiência. Deus é bom. Irmãos, perseverar nas orações, eu vejo o papel da oração muito atrelado ao papel da palavra como fatores de uma igreja saudável, assim como os demais, mas eu vejo uma preeminência desses dois. A palavra e a oração. A palavra e a oração. A palavra de Deus em primeiro lugar. Depois, a nossa conversa com Ele. O nosso relacionamento com Ele. Uma conversa e um relacionamento de fé. De quem vai desenvolvendo intimidade. De quem vai abrindo o coração. De quem vai lançando sobre Deus seu futuro, todas as suas preocupações, e vai experimentando, ainda que a resposta não tenha vindo, ainda que a solução não tenha se manifestado,
Na hora em que você ora, você já pode experimentar a paz de Deus que excede a todo entendimento humano, guardando a sua mente e seu coração. As circunstâncias continuam iguais, mas você foi tocado pela graça divina, você esteve na presença do ser mais poderoso de todo o universo, e você se entregou aos seus cuidados, e você sabe que tudo está nas mãos dele, e você pode descansar. E quem tem essa fé ora e persevera, e não ora só por você, você ora pelos outros. Você deixa de ser egoísta, você é filho de um pai generoso, de um Deus que ama os outros, que amou o mundo, e você passa a ser a cara do seu pai. Você começa a orar e a interceder pelas outras pessoas. Então o seu tempo de oração começa a aumentar, à medida que você vai tendo fé e você vai vendo o valor disto. Uma igreja saudável é uma igreja que ora. Um crente saudável é um crente que ora. Eu vejo, muito aleluia mesmo, meu irmão. É maravilhoso isso. Eu vejo naquele episódio, capítulo 6 de Atos, um pouquinho mais adiante. Você não precisa ler, mas você vai acompanhando aqui o raciocínio. A igreja cresceu, e de repente um problema com o serviço, a distribuição dos mantimentos para as viúvas, para os necessitados. Os apóstolos não estavam dando conta. E aí, o apóstolo Pedro toma a palavra e diz: não é conveniente que nós, os apóstolos, deixemos o ministério da palavra, da pregação, e o ministério da oração para servir as mesas. Vamos eleger diáconos, para que os apóstolos possam se concentrar nessas duas coisas. Veja só, ministério da palavra e a oração. Veja a prioridade dada pelos apóstolos no tempo da igreja primitiva a estas duas coisas, parecem tão singelas: a palavra da verdade, como é importante, fundamental, coluna da igreja, e a oração, a nossa comunicação com Deus. Como precisamos orar uns pelos outros, como precisamos interceder. Seguindo, em cada alma havia o quê? Temor. Está faltando temor hoje? Acho que está. Quando eu era católico, eu não sei se você sabe, eu já fui católico. Eu era um católico protestante. Eu tinha uma mãe católica e uma mãe protestante. Essa é uma outra história. E fui criado assim, pequenino. Aprendia com uma mãe católica, negra, abençoada. O catecismo, ela me levava para fazer primeira comunhão, para tomar a ceia ou a comunhão na igreja católica. E com a minha mãe de sangue, eu ia na igreja metodista livre que ficava na rua de casa. Catecismo, não, também. Escola dominical. Cresci assim. Foi só com 16 anos que eu me decidi por ser um protestante, assumi a minha fé evangélica. Até então, eu sabia que era cristão. Gostava do padre e do pastor. Gostava da missa e do culto. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu era criança e ia na igreja católica, o que eu aprendi como criança era reverência na igreja católica. Eu entrava lá, não podia dar um pio, não podia ficar correndo, levantando, sentando, passando debaixo do banco, como as crianças costumam fazer nos dias de hoje, nas igrejas evangélicas, onde está virando cada dia mais casa de mãe Joana. Me desculpe a mãe Joana,
Mas essa é uma frase que você entende bem. E os adultos fazem coisas semelhantes. É zap zap na hora do culto. É Facebook. É um Twitter. É uma olhadinha para ver o resultado do jogo, para ver se saiu gol agora do Palmeiras, né? Do Luverdense, que mais próximo de vocês, né? Tá entendendo? Motoclube, não é? Estou falando bem aqui? O que eu estou querendo dizer com isso? Gente, a gente está começando a ficar um tanto acostumado com o sagrado. A gente não está fazendo conta de que está diante de Deus, que é santo, santo, santo. Quando Isaías se deu conta que estava diante de Deus, o que ele disse? Ai de mim, é o temor do Senhor. É o temor do Senhor. Ananias e Safira, de repente, agiram sem temor do Senhor, mentiram, caíram duro. E o que diz que aconteceu? Houve grande temor. Meus irmãos, Deus continua sendo fogo consumidor. Como é que Deus apareceu para Moisés? Com fogo. Vai vendo. O maravilhoso é que a sarça não se consumia. Pela graça de Deus, a gente pode ter um contato com o fogo do Espírito Santo e não ser destruído. Mas são as misericórdias de Deus a causa de não sermos consumidos? Concorda comigo ou não? É a graça de Deus, é a bondade de Deus, é a sua misericórdia a causa de não sermos consumidos. Mas tem tanta gente agindo com irreverência, sem temor, sem consciência de que Deus é um Deus que pede conta. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem ou a mulher plantar, isto mesmo vai colher. Belsazar, o rei caldeu, descendente de Nabucodonosor, deu uma festa e pegou os utensílios do templo para fazer o seu carnaval. E o que aconteceu? Mene, mene, tekel, Parzim. Você foi julgado. Você foi posto na balança. E você estava em falta. E o juízo se abateu sobre ele. O que acontece quando o juízo vem? Temor. Meus irmãos, o juízo precisa vir para a gente começar a ter temor. Nós estamos aqui fazendo de conta que estamos adorando a Deus, ou estamos na presença de um Deus vivo? Um Deus que passeia no meio dos candelabros, como diz lá, passeia e pede conta e examina e vê, elogia o que deve ser realmente elogiado, critica e diz: toma cuidado para que ninguém roube a tua coroa, vigia, arrepende-te antes que seja tarde demais, estou prestes a vomitar-te da minha boca. Veja, de repente a gente precisa de um saculejo para ter temor, para saber que aqui não é uma brincadeira, um faz de conta, que estamos realmente adorando a Deus e que Ele é vivo, e um dia teremos que prestar conta diante dEle, e que o juízo começa pela casa de Deus. Veja o Apocalipse, só para você ter uma ideia. O Apocalipse é um livro maravilhoso, é um livro de revelação. Ele revela como serão as últimas páginas da história da humanidade, como Deus trará justiça, como o mal está com os dias contados. Deus vai julgar o mundo. Ele vem, Cristo vem sobre as nuvens do céu com poder e glória, e vem para julgar os vivos e os mortos. Mas antes desse juízo ser um juízo final, derradeiro, definitivo, começa o livro de Apocalipse mostrando um juízo de Deus, de Cristo, com a sua igreja. As cartas do Apocalipse revelam isso, um juízo de Deus para com a igreja. E o juízo começa pela casa de Deus. Sejamos prudentes. É meio assim.
A gente tem um filho. E o filho tem liberdade com a gente? Tem. O filho pode vir pular no colo da gente? Pode. Isso é bom? É. Onde é o Espírito do Senhor, a liberdade, como cantamos hoje? É. Mas não abusa, não. Não pensa que você é amiguinho do pai. Você tem intimidade, o pai te ama, mas respeito é bom e ele quer. Está entendendo? Essa ideia da intimidade não pode ser confundida com falta de respeito. Ele é Deus, Ele é santo, toda reverência seja dada a Ele. E aí, de repente, quando você tem esse temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, Deus vem e age com tanta bondade com você, e você começa a sentir mais à vontade para estar íntimo e desfrutar da sua comunhão. Mas sempre lembrando, você é servo, Ele é Deus. Bom, muitos sinais e prodígios eram feitos por meio dos apóstolos, principalmente naquela época. Eu acredito que sinais e prodígios continuam como propósito de Deus para a sua igreja nos dias de hoje. Acredito também que existem muitos sinais e prodígios da mentira, do engano, da manipulação. Por isso, todo discernimento é pouco nessa área. Mas uma igreja saudável, uma igreja de Deus, contará com a bênção de Deus, com a provisão divina, com a intervenção miraculosa de Deus. Isso você pode ter certeza. Agora, a gente tem que ter muito discernimento, porque o falso profeta também realiza prodígios. A besta do Apocalipse vai realizar prodígios. Prodígios, sinais, não é a garantia de que alguém é de Deus. Já dizia Deus, advertindo o seu povo no tempo do Antigo Testamento, lá no deserto. Ele falava assim: se um profeta se levantar no meio do povo, anunciar determinado prodígio, e esse tal prodígio anunciado vier a acontecer, aí, glória a Deus, é de Deus? Calma que não terminou o discurso. Não presta atenção só na metade das coisas, presta atenção na história inteira. Deus continua. Se depois do prodígio realizado, esse tal profeta se aproveitar da situação e disser assim: vamos seguir a outros deuses, e aí? O prodígio aconteceu, só que ele está desviando o povo da verdade. Quem gosta de prodígio, quem se deixa guiar por prodígios, por sinais e prodígios, pode ir na do falso profeta. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus tem o quê? Discernimento de espírito. Prova os espíritos para ver se realmente procede de Deus ou não. E vai provar o quê? Na palavra. Por isso, a primeira evidência de que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja calcada e firmada na palavra. Você vai seguir o falso profeta? Não. E diz: Deus permitiu que o falso profeta se levantasse para provar vocês, para ver se vocês estão calcados na verdade, ou se vocês são Maria vai com os falsos profetas. Está entendendo? Deus vai provar a cada um de nós nesse particular. Sejamos fiéis, firmados na palavra. Até quando o apóstolo Paulo pregava, imagine só, o apóstolo, os bereanos, os cristãos de Bereia, eles examinavam as escrituras para ver se o que o apóstolo Paulo estava falando conferia aqui. E Deus, Cristo, elogia uma das 7 igrejas do Apocalipse, porque ela provou aqueles que se diziam apóstolos e os revelou, desmascarou, provou que eles eram mentirosos e não eram verdadeiramente apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque não estavam na verdade.
Ah, meus irmãos, vamos, tem mais coisa boa daqui a pouco, né? Com meu colega, eu não quero tomar mais tempo, vou terminar dizendo o seguinte: todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. A caridade, a preocupação com os outros, a ação social, um relacionamento vertical, um relacionamento com Deus, um relacionamento também dentro da comunidade da fé, uns com os outros. Verdadeira, a caridade, a conversão do bolso, está aqui. Tem gente que se diz cheio do Espírito Santo, mas é mão de vaca. Combina isso? Não combina. Sai, capeta. É o diabo tomando conta da sua mão. O coração é de Jesus, mas o bolso, será que é de Jesus o coração? Bom, eu quero também ajudar só a não interpretar isso aqui equivocadamente. Tem gente que fala assim: eis aí uma base para o comunismo. Errado. Só um ignorante falaria isso. Porque o comunismo é sempre imposto. É uma ditadura. É o governo obrigando você a fazer o que você não quer fazer, a se desfazer dos seus bens que você não quer. Ele te obriga, ele te força. É compulsório. Esta cena aqui não tem nada a ver de obrigação. Tem a ver com generosidade. Tem a ver com consideração. Ela não nasce de fora para dentro, não é o pastor dizendo, não é uma outra pessoa dizendo, mandando, não tem nada disso. Não tem manipulação. É você sentindo o toque do Espírito e a caridade para com o seu irmão. Está entendendo? Agora, também não é para vender tudo e ficar pobre, porque aí vai ficar mais um pedinte na vida. Não é isso que Deus quer. Tem gente que pensa: tem que vender todas as propriedades e ficar sem nenhuma e sem nada. Não é por aí. Por quê? Porque quando a gente vai lendo o livro de Atos mesmo, a gente vai vendo que os cristãos tinham casa depois disso tudo. A reunião que acontecia na casa de Priscila e Áquila. Na casa de Priscila e Áquila. Ou seja, você vai ver muitas referências a casas dos irmãos. Portanto, não significa você se despojar de tudo e ficar agora ser mais um pobre, um pedinte. Não. Há um equilíbrio, há um toque, há um bom senso. Mas no mínimo, o que Deus espera de nós é um coração generoso igual ao dele. Caridoso, sensível. Também não é de agora você querer ajudar todo mundo. Não dá. Precisa da orientação do Espírito Santo, né? Porque senão a gente vai ficar pobre também, sem nada. O que eu quero dizer é: tenha abertura no seu coração para praticar caridade. Não apenas caridade com a igreja, que é importante, com a obra de Deus, com missões, com a expansão do reino. Isso é muito importante. Mas também com aqueles que estão ao seu redor. Tem gente que não é caridoso nem com os da família, acredite. Tem pai sovina que os filhos passam necessidade, que a esposa passa necessidade. Tem gente egoísta que para gastar consigo gasta, não é nada caro, mas com a igreja, com a oferta, com Deus, com os outros, é caro. Se você é cheio do Espírito Santo, e se essa igreja é uma igreja saudável, cheia do Espírito Santo, esses sinais seguirão os que creem. Tem mais, meus irmãos, e agora com isso é o verdadeiro desfecho. Diariamente perseveravam unânimes no templo, na casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Poderia falar muita coisa sobre alegria e singeleza de coração. O crente cheio do Espírito Santo, salvo, lavado, é a pessoa mais feliz do mundo. Não é porque não tem problema não, tem problema. Eu tinha 16 anos de idade, quando o Espírito Santo encheu meu coração, eu tive aquela certeza da fé, meu coração estranhamente aquecido. Eu passei a ser o garoto mais feliz do mundo. Era office boy, estudava de noite, morava no alto do morro, era pobre, sem muita perspectiva de vida do ponto de vista material.
mas não tinha para ninguém, eu não tinha inveja de ninguém. Eu era a pessoa mais feliz do mundo. O meu chefe tinha comprado, diretor da Record, tinha comprado um carrão 0 quilômetro. Eu olhei, vi e fiquei pensando, quando é que eu vou poder comprar um carro desse? Bem, eu sou office boy, com o que eu ganho e tal, é minha perspectiva de vida. Tá difícil para mim. Eu ainda namorava, filha do pastor. Queria casar. Falei, tá difícil, tá longe, qual é a perspectiva disso? Mas meus irmãos, em vez de eu ficar murmurando, em vez de eu ficar me lamuriando, em vez de eu ficar me sentindo por baixo da carne seca, como eu sou filho de Deus, lavado e remido, eu tenho Deus no coração, o Senhor, o meu futuro está nas mãos de Deus, Deus conhece o anseio do meu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Naquele mesmo dia, lembro, economizando dinheiro do passe, andei quilômetros a pé. Quem foi office boy sabe do que eu estou falando. Pego dinheiro do passe aqui e eu ando a pé para economizar. Olha a Pindaíba, meu chefe com um carro maravilhoso. Mas olha, eu tenho o céu dentro do meu coração. Eu tenho a certeza da salvação. Eu sei quem é que conduz a minha vida. Eu não estou preocupado com amanhã. A minha vida, tinha um cântico que a gente cantava, a minha vida está nas mãos de Deus, o meu futuro Deus decidirá, nenhuma provação me desanimará. E eu cantava um cântico que era outro, ali, economizando dinheiro do passe, tendo contemplado o carro bacana do meu chefe, na Pindaíba, mas era crente. Eu cantava, quando a glória é glória, quando a glória é glória, quando a glória entrar no coração, louvarás bem alto ao teu Pai Celeste. Eu chorava de alegria, eu dançava na presença de Deus, eu me esbaldava, era eu e Deus, era o céu no meu coração. Meus irmãos, só sei que eu estou vivo até hoje, tenho 3 filhos, o mais velho tem 34 anos, Deus cuidou de tudo. Eu casei com 20 para 21 anos de idade, já tinha construído a minha casinha. Nada tão grande assim, 2 dormitórios, no terreno do papai, mas era bonitinha e caprichada. Deus abre as portas, Deus cuida, confia em Deus, confia em Deus. Singeleza de coração é a coisa mais próxima que uma criança tem. Não tem malícia, não tem um olhar esquisito, malicioso, não tem fofoca, não tem um puxando o tapete do outro, um competindo com o outro. Tem singeleza de coração e alegria. E por fim, enquanto tudo isso acontecia, eles iam caindo na graça do povo. Meus irmãos, os de fora continuam sendo o nosso alvo, os que não são crentes. Veja a preocupação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14. Mesmo com culto, com o que rola dentro do culto, cuidado para não escandalizar os de fora. Caía na graça de todo o povo. E sabe, é o seu testemunho que faz isso. Seu testemunho, que você é fiel pagador. Que a gente pode confiar, que você não é fofoqueiro, que você, uma pessoa de Deus, faz bem ao seu ambiente de trabalho, faz bem à sua vizinhança, faz bem à sua casa. É capaz de ser instrumento de salvação para toda a sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, pela ação do Espírito através da sua vida. É a mulher crente santificando o marido, santificando os filhos. E de repente, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Começou a igreja com 12, daqui a pouco, 3 anos e meio depois já tinha 120. No mesmo dia já foi para 3.000, a mais, 3.120 então, depois 5.000. E termina no livro de Atos dizendo que a igreja estava alcançando o coração do Império Romano, a cidade de Roma. Meus irmãos, é Deus em nós, é a graça de Deus. Eu diria, mais que métodos, mais que qualquer outra coisa. Eis aqui a simplicidade, a pureza
de tudo. Vamos viver o Evangelho, vamos deixar o Espírito Santo agir em nós e a partir de nós. Que a graça do Senhor seja abundante. Tem uma coisa muito boa para ouvir. Eu não queria mais me alongar. Deus abençoe vocês. Até amanhã.